Pessoal, o roteiro de vocês já foi encaminhado, tá bom? O roteiro da prova de vocês vai ser capítulo 5, o assunto regra de 3 simples. Vocês encontram esse assunto nas páginas de 144 a 147. Mas só que aqui já está incluído os exercícios, tá bom? Por isso que tem muita página aí. Já no capítulo 6, vocês vão trabalhar com as figuras semelhantes, tá? E também vocês vão encontrar das páginas 134 até a 179, juntamente com os exercícios, tá certo? Então, a gente vai começar por regra de 3 simples, fazer uma revisão. E a gente vai escolher algumas atividades que já foram encaminhadas para vocês, para que eu pergunte se vocês têm dúvida, e se tiverem a gente resolve novamente, tá? E eu vou combinar com vocês de marcar questões, tá? Do livro de vocês precisam estar com o livro, ok? Questões do livro de vocês vão marcar, são as questões que vocês mais vão precisar estudar, tá bom? Porque eu vou adaptar e fazer a prova de vocês, certo, pessoal? Ó, vocês entenderam o que é regra de 3? Hein? Vocês estão aí? Tio, eu não lembro. Mas você sabe para que serve a regra de 3? Também não, tio. Pronto. Pessoal, regra de 3 é uma conta matemática que vocês vão utilizar quando vocês conhecem 3 valores, tá certo? Vocês conhecem 3 valores e vocês querem achar o quarto valor. É por isso que se chama de regra de 3. Você tem 3 valores e vocês querem achar o quarto valor. Um exemplo bem prático: se você vai comprar em um supermercado, sei lá, você vai comprar frango. Aí 1 quilo de frango custa tanto, né? Mas você não quer levar 1 quilo, você quer levar algumas gramas. Então você pode saber, né? Você pode saber quanto é que custa essas gramas, tá? Porque você sabe quanto é 1 quilo. Vocês entenderam mais ou menos o que é? Sim. Você tem o valor do quilo do frango, né? 1 quilo do frango já é um valor. Aí o preço do quilo do frango já é outro valor, então 2 valores. Aí o que você quer levar, que não é 1 quilo no caso, é o terceiro valor. E o que você quer descobrir o quanto vai pagar é o quarto valor. Entenderam, pessoal? Então isso é que é a regra de 3. Vocês têm 3 valores e querem saber o quarto valor. Ah, tio, como é que faz isso? Através da igualdade de 2 frações, que é justamente o que a gente estudou lá em proporções. Vocês lembram das proporções? Quando vocês igualam 2 frações e querem saber o valor de x, aí multiplica em cruz. Ó, a regra de 3 ela pode ser duas, tá, pessoal? A regra de 3 ela pode ser simples, certo? Ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Mas é lógico, né, que eu cobrei de vocês só a composta. Acabou saindo aqui. Tem um limite de tempo aqui na iônica. Ok, peraí. Ah, porque tá em maiúsculo.
Só um instante, pessoal. Aqui é a regra de 3. Ó, vocês conseguem ver a tela, não conseguem? Sim. Olha, a regra de 3 simples é quando vocês... eu vou ficar sempre voltando aqui para falar com vocês, para ver se escreveram alguma coisa no chat, né? Se ninguém quiser falar, pode falar no chat. Mas eu prefiro que vocês falem por áudio, porque é até mais rápido, eu não fico indo e voltando nisso aqui. Ó, a regra de 3 simples é quando vocês têm, o que eu acabei de falar, vocês têm 3 valores e querem achar o quarto valor. Agora a regra de 3 composta, vocês têm mais de 4 valores, certo? Então eu não vou cobrar a regra de 3 composta, mas futuramente a gente vai ver alguma coisa sobre elas, certo? Mas só que eu vou cobrar na prova de vocês só a regra de 3 simples. Vamos lá. A regra de 3 simples, elas podem ser de dois tipos. Quando vocês têm grandezas, tá? Grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Vocês sabem quando é que a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais, pessoal? Sabem? Hein? Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo, meu povo? Ou vocês estão dormindo? Vamos, pessoal, que a aula está sendo gravada. Não está me ouvindo? Ah, Sim, não sei esse coisa aí. pronto, Então, vou explicar para vocês. Olha, duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando uma cresce, a outra cresce também. Por exemplo, a grandeza velocidade, né? A velocidade, se a gente aumentar a velocidade, vocês concordam comigo que se a gente aumentar a velocidade, a distância aumenta também. Você percorre mais distância. Então, são exemplos de uma grandeza quando uma cresce, a outra cresce também. A torneira, por exemplo. Quando você abre uma torneira, aí ela começa a pingar, né? Aí quanto mais você abre a torneira, a vazão é maior ainda. Concordam comigo? Sim. Então, isso são exemplos que eu estou dando de coisas quando as coisas aumentam, acarretam, né, em outras coisas aumentarem também. Por exemplo, farinha de trigo, eu uso uma quantidade para fazer um bolo. Aí se eu quero fazer mais bolo, eu não vou usar mais quantidade de farinha de trigo? Também é um exemplo de que uma coisa cresce, a outra cresce juntamente. Agora, isso quer ser diretamente proporcional. Agora, pessoal, quando uma coisa cresce e a outra diminui, a gente diz que as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais, tá certo? Vocês estão com o livro aí, pessoal? Aí aqui, ó, vou explicar agora quando é que são inversamente proporcionais.
As grandezas são inversamente proporcionais quando uma cresce e a outra diminui. Exemplo clássico. Concordam comigo que se eu aumentar a velocidade do meu carro, eu chegarei em menos tempo aonde eu quero? Sim, né? Outra grandeza inversamente proporcional. Quantidade de pessoas que trabalham e tempo. Eu comecei uma obra e tem 5 pessoas trabalhando para mim para levantar as paredes da minha casa, né? Leva um tempo para levantar essas paredes. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou terminar essa parede em menos tempo, não é não? Ou seja, aumentou os trabalhadores, diminuiu o tempo. Isso é um exemplo clássico de quando uma coisa cresce e a outra diminui, certo? Então a regra de 3 gira em torno disso, tá? Vocês têm que perceber quando é que uma grandeza cresce e a outra cresce, ou quando uma grandeza cresce e a outra diminui, ok? Vamos ver o exemplo aqui do livro de vocês novamente. Olha aqui, ó. Aniversário de Bruna, né? Tem que preparar um bolo. Aí, para esse bolo, usa 30 gramas de farinha de trigo, certo? Quer saber quantos gramas de farinha de trigo são necessários para preparar 5 bolos? Aí, pessoal, a forma mais rápida de vocês fazerem esse problema é fazer uma tabela. Eu fiz até um vídeo, não sei se todos assistiram, que a gente tem que fazer uma tabela, certo? Então, o que acontece? Aí, na tabela, você tem que especificar, certo? Você vai especificar cada coluna. Essa primeira coluna aqui eu vou colocar só a quantidade de bolo. Então tudo nessa coluna você vai escrever a quantidade de bolo, certo? E essa outra coluna vai ser só para farinha de trigo. Aí você vai colocar os valores já estabelecidos no problema. Primeira linha aqui, ó, na primeira coluna, um bolo, né? Aí na outra coluna, preciso de quanto de farinha de trigo? 300 gramas. Aí o que é que eu quero saber? Agora eu quero saber 5 bolos, né? Quanto de farinha de trigo eu vou usar? Eu não sei, é o que o problema está perguntando. É por isso que a gente chama de X. Agora vocês estão verificando, ó, que por que é regra de 3, ó? Eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3 valores e quero achar o quarto, que é o X. Entendido, pessoal? Conseguiram compreender esse raciocínio? E isso se trata de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque vocês têm que analisar, né? Ó, vamos ver aqui na primeira coluna. Olha essa situação. Era um bolo. Aí para um bolo 300 gramas de trigo. Então a lógica, pessoal, 5 bolos vai precisar de mais ou de menos farinha de trigo? Mais. Estão vendo? Então se eu aumento a quantidade de bolos, aumenta a quantidade de farinha de trigo. Então essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Diretamente. Pronto, então vocês já sabem, quando for diretamente, uma cresce, faz a outra crescer também. Aí para resolver esse problema, ó, os valores que vocês botaram desse lado viram uma única fração, né? Que fração vai virar isso aqui? 1/5, né? E essa fração vai ser 300 sobre x. Você vai igualar essa fração, tá? A essa. Aí vai ficar assim, igual no livro de vocês, ó. Tá bom? Até aí entendido? Deixar só esse barulho passar. Entendido até aí? Pronto. Aí, pessoal, ó, como é que a gente faz essa equação do primeiro grau? É a propriedade fundamental das proporções. A gente multiplica assim e assim, né? Em cruz, que a gente chama. Ou em x, tanto faz. Aí quando faz aqui o que o livro de vocês pede, ó, 1 vezes x desse lado, né, lado direito,
esquerdo, x. 300 vezes 5. Então, quanto é que deu de farinha de trigo? Hein? Quanto é que deu de farinha de trigo? 1.500 gramas. É necessário que vocês saibam, não esqueçam da unidade, tá? Porque é a unidade de quantidade de farinha de trigo, né? 1.500 gramas. Então, para fazer 5 bolos eu preciso de 1.500 gramas. Tá horrível esse barulho, né, tu? É muito forte aí esse barulho? Mais ou menos, mas atrapalha. Toda vez que tiver ele muito forte, aí eu paro e a gente continua. Ó, então entenderam, né? Aqui é um exemplo clássico de diretamente proporcional. Bora lá pro inversamente. Aqui é o seguinte, a reforma, né? A reforma tem quantos operários aqui na reforma? 12, né? E eles fazem essa reforma em quantos dias? 30. Ok? Aí como a data de início, né? Das aulas foi antecipada, aí a reforma tem que ser feita em menos tempo, em 20 dias. Vocês estão entendendo o problema? 12 operários é para fazer a reforma da escola lá em 30 dias. Aí como foi antecipado, aí a escola vai precisar fazer em menos tempo, em 20 dias. Então a gente tem que contratar mais ou menos operários. Hein? Ah, Então diminuiu o tempo e aumentou os operários. Entenderam o que aconteceu aí? Para eu resolver esse problema, se diminuir o tempo, tem que aumentar os operários. Então trata-se de uma regra de 3 com números inversamente o que? Proporcionais. O que é que a gente faz? Faz a mesma coisa que da regra de 3 diretamente proporcional. Faz a tabela, pessoal. Ó, tá aqui a tabela. Quantidade de operários, né? Aí 12 operários faz em quantos dias? Em 30, né? Quantos operários irão fazer em 20 dias? Aí aqui que está o segredo, ó. Olha a diferença. Eu vou colocar, né, invertido uma dessas duas frações. Eu escolho se eu quero essa invertida ou se eu quero inverter essa. Como é que se inverte uma fração, pessoal? Me expliquem aí. Sabem me explicar como é que se inverte uma fração? Hein? Como é que se inverte uma fração? Hein, pessoal? Como é que se inverte uma fração? Muda a posição dos números. Os números é o que? O numerador e o denominador, né? Então vamos aqui. Ó, aí aqui o livro de vocês inverteu essa daqui, ó. O livro de vocês inverteu essa. Eu poderia inverter essa? Poderia. Só inverto uma das duas. Eu tenho que escolher se eu vou inverter essa fração ou se eu vou inverter essa fração. Não é para inverter as duas, é só escolhe uma das duas, tá bom? Por que tem que inverter? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Por isso que a gente inverte. Aí aqui, ó, ao invés de ficar 30 sobre 20, né? Vai ficar 20 sobre 30, tá bom? É por isso que ficou assim, ó. 12 sobre x é a mesma coisa e o livro inverteu essa daqui. Não é 30 sobre 20, colocou 20 sobre 30. Entendido, pessoal, isso? Entendido, meu povo?
Vamos lá, pessoal. Parece que é só o Eduardo tá entendendo. Entenderam? Vamos lá que a prova de vocês depende disso. Entendeu, Michele? Pronto. Então, ó. Aí o que é que acontece? Aí você vai fazer como foi feito lá em cima, né? Vai multiplicar aqui, ó, em x. Tá aqui o cálculo, ó. 20x é igual a 12 vezes 30, né? 12 vezes 30, 360. Aí você vai dividir por 20, né? Dos dois lados, porque é uma balança, né? Ou então a gente pode fazer só, passa o 20 para lá, dividindo 360, para não ter esse trabalho todo de estar copiando a mesma coisa. Aí quando divide aqui por 20 vai dar 1, né? Sobra só o x. E quando divide desse lado por 20 vai dar 18. Então eu preciso de quantos funcionários para terminar em 20 dias? 18 funcionários, certo? Então tem que ser contratado quantos a mais? Me digam aí. Eram quantos que eram para ser contratados? 12, né? Só que tem que ser 18 para terminar em 20 dias. Eu tenho que contratar mais quantos? 6. 6, muito bem. Então tá aí, ó. Pergunta era: quantos funcionários terão que ser contratados a mais para cumprir o prazo, né, de 20 dias? 6 operários, tá? Questão só mesmo de entendimento, interpretação de texto, tá certo? Aí essa regra composta aqui funciona da mesma forma, mas eu não vou cobrar na prova. Só que prestem atenção na tabela, ó. A tabela é bem maior, né? Na tabela tem mais valores, não é só 4 valores. Então, ó, tá vendo aqui o tamanho da tabela? Então essa é a diferença da composta para simples. Eu só vou cobrar a simples. A gente vai para o próximo assunto. Ou vocês querem resolver atividade? Tem alguma atividade dessas daqui que vocês não entenderam? Digam aí pra mim. A primeira, tio, eu não fiz, eu não consegui fazer. A primeira, vamos lá. Um confeiteiro produziu 360 cupcakes. 336 cupcakes em 3 horas, não foi? Quantas horas ele vai produzir 1008? Aí você vai ter que fazer a tabela. Qual é qual foi o combinado? A tabela que a gente tem que fazer. Como é que ela tem que ser? E aí, pessoal? Como é que tem que ser a tabela? Deixa eu ver se tem aqui no... Acho que tem aqui. Regra de 3. Não tem. Tem resolução de exercício. Deixa eu ver se eu consegui resolver mais exercícios aqui. Resolução de exercícios. É essa daqui mesmo. Tá aqui, ó. Foi esse mesmo. Não, não foi esse. Foi outro slide, não foi? Peraí. Regra de 3 e escalas. Eu acho que foi segmentos proporcionais. Aí antes de eu começar, eu fiz as regras de 3, foi? Não, cadê? Foi isso não. Então a gente vai resolver agora, não tem problema não, viu? Ó. Eu vou fazer a tabela e vocês vão me dizendo, tá? Vocês irão me dizendo o que é que eu devo colocar na tabela, viu? A tabela tem que ter cupcake e tempo, né? Que é horas. Tabela, inserir. Vocês estão vendo aí o documento do Word, então, pessoal? Sim, tio. Ó, tabela. Minha tabela tem que ser sempre assim, tá? Ó, peraí, Ctrl Z. Nossa tabela tem que ter as colunas, né? Tem que ser assim, 3 por 2, tá bom? Ou 2 por 3, desculpa.
que é 2 colunas e 3 linhas. Aí aqui em cima, pessoal, vai ficar o cupcake, né? Bora lá. Deixa eu colocar sempre centralizado aqui. Então, cupcake. Tudo junto, né? Cupcakes, né? Que é tipo de bolinho. Cupcakes, eu vou colocar aqui em negrito, tá bom? E o outro é o tempo, né? Só que vocês têm que se ligar no tempo, viu, pessoal? O tempo é o que? Em horas, minutos, segundos? O que é? Em horas. Em horas. Então vocês peguem a tabela para não esquecer. Vocês colocam aqui do lado, né? Abre o parêntese. Aí coloca o Hzinho que é de horas, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui no dicionário. Não tem nem essa palavra aqui. Aí aqui, pessoal, a quantidade. Quantos são? 336. Né? Em quanto tempo? 3 horas, né? E aqui? Eu quero saber em quantas horas vai levar para fazer 1008, não é isso? O X é aqui. Entendido como é que está disposta a tabela? Sim. Aí agora vocês têm que perceber se é diretamente ou inversamente proporcional. O que é que vocês acham aí? É diretamente proporcional. Muito bem, se eu quero fazer mais cupcakes vai levar mais tempo, né? Aí como é que eu vou agora fazer o cálculo? Vou usar aqui a equação do Word, tá? Eu tenho que fazer uma fração, né? Uma fração igual a outra, né? Assim? Né, pessoal? O que é que eu boto aqui nessa fração? 3, 3, 6, né? Aqui embaixo, 1008, que é 1008. Aqui eu boto 3 e aqui eu boto X. Certo? Agora vamos resolver isso, né? Como é que a gente multiplica? Vamos lá, me ajudem aí. Vou pegar o operador das setas. Tá, bota uma setinha para continuar o cálculo, né? Na mesma folha. Eu multiplico quem? Hein, meu povo? X é o 336 com X. E o X 3 igual, né? com 180. Isso. 1008, tá? Vezes quanto? Vezes 3, né? Ok? Aí eu vou multiplicar, eu vou pedir ajuda aqui para ser mais rápido da gente, né? Eu vou fazer a calculadora aqui, tá? Para ser mais rápido. 1008 vezes 3 vai dar 3024. Então fica 336x igual a 3024. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Sim, sim. Aí esse valor aqui, que é o 336, está multiplicando o x. Eu tenho que passar dividindo 3024. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, setinha. O x vai ficar sozinho, tá? Igual, eu vou colocar a fração, né? Porque em cima vai ter, quem é que estava do outro lado? 3024. Quem é que vem para baixo? 333. Aí o resultado dessa divisão vai ser quanto? Vou fazer aqui. Dividido por 336. Vai ser 9. Isso mesmo, 9 horas, tá bom? Aí vocês botem um Hzinho aqui que é de horas, tá certo? Então tá aqui o cálculo. Se vocês quiserem printar aí a tela, né? Não tem problema não, tá bom? Agora que questão é essa? Deixa eu só colocar aqui para ajudar vocês. Que questão é essa, hein? É a 1, né? É a primeira. Qual é a página aí? 148. Pronto, questão 1, página 148, né?
Então, se quiserem printar aí para estudar depois o cálculo, não tem problema não, viu? Entendeu como se faz o cálculo, pessoal? Alguma dúvida aí? Colocar em Não, professor. Colocar em negrito isso aqui porque é importante, né? Então estudem essa questão para a prova de vocês. Se quiserem já podem circular aí, tá bom? Deixa eu colocar no chat aí para vocês. Depois. Tio, só vai resolver as outras? Vou sim, a gente tá aqui para tentar resolver até 11 horas, tá bom? Eu vou cobrar mais, o conteúdo que eu vou mais cobrar na prova é esse, tá? Vai ter geometria? Vai, mas são... Vou colocar aquela da Vou parede. colocar umas 3 questões só de geometria, tá bom? São 10 questões, eu vou botar 3 de geometria, o resto é só regra de 3, tá bom? Vamos aqui, ó. Aqui é o livro resolve, né? De um jeito, faz logo direto no livro do professor. Não tem uma versão aqui do aluno, então sempre vai estar aparecendo aí a resposta para vocês. Algumas tem cálculo, outras não tem. É desse jeito. Vamos fazer agora. Vou colocar aqui para vocês só no chat aí, eu vou colocar, viu? Para estudar, tá? Estudar as questões. Sempre eu vou estar copiando isso aqui. Aí livro. Oh, errei, peraí, só um instante. Ctrl C. Página 148, né? Questão 1. Vocês entendem assim, né? Página 148, questão 1. Vamos lá pro livro de novo. Dessas daqui, vocês entenderam a da viagem aqui, a 2? Tio, pra mim foi mais fácil. A 2? Sim. Mas você entendeu que foi diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Tio, foi inversamente? Isso, inversamente. Eu fiz um vídeo disso aqui, não foi não? Eu resolvendo isso aqui? Por isso que eu fiz as questões. Pois é, eu perdi esse vídeo. Depois eu vou ver no meu Drive. Ou então no YouTube mesmo, acho que tá no YouTube, né? Porque eu tive que dar uma limpeza no Drive, que já tava cheio. No instante esses Drive enche, é só 15 GB, é pouquinho. O vídeo consome demais. A 3, vocês conseguiram? Da torneira. Também. Só não sei se tá certo, mas eu fiz. Certo, deixa eu ver aqui. Escolham aí outra pra gente resolver. Deixa eu mostrar a última pra mim. A última é porque vocês têm que ter cuidado. Eu tô trabalhando só com regra de 3 simples, tá? Tio, a última é a A5. Assim. Bom, 5. Para percorrer 242 quilômetros, o Eduardo consome 22 litros de combustível. Tio, essa também eu acertei. Conseguiu fazer? Aham, eu consegui fazer todas dessa página. Só não fiz da outra página, a 150. Então pronto, eu perguntar a vocês se precisam resolver mais algumas ou eu passo para outro conteúdo para encerrar. É melhor, tio, se eu resolver. Pra tirar Eu todas as passo para outro dúvidas. conteúdo. Passo. Hein, meu povo, decidam aí, façam uma votação aí. Tio, qual vai ser o próximo conteúdo? É o do segmentos proporcionais, teorema de Tales. Tio, faz mais uma. Aí eu passo pra Deixa eu colocar só as que vocês têm que estudar aqui, viu? Ó. Já foi a 1, né? Vocês já marcaram aí com lápis no livro. Estudem também a 2, tá? A 2, a 4 e a 5, tá bom? A 2, a 4 e a 5. Eu vou colocar no chat aí. 2,
4 e 5. Essa página é 149, né? Aí, ó. Essa daí vocês já vão colocando no caderno aí, tá? Registrando o que vocês vão precisar estudar. São questões que vão ser adaptadas com o mesmo raciocínio, tá certo? Você quer que eu resolva? Ó, aqui também é regra de 3 simples, tá? Ó. A sexta, a do cachorrinho aqui, vamos fazer ela. Pode ser, tio. Para alimentar 8 cães durante 30 dias, o abrigo... Deixa eu ver se é simples mesmo, porque eu tenho que ter cuidado. Pode não ser regra de 3 simples. É, tio. Para alimentar 8 cães durante 30 dias, uma ONG de abrigo de animais abandonados necessita de 96 kg de rações. Caso nenhum cão seja adotado e seja resgatado mais 7, né? Qual será o consumo de ração em 30 dias? Então, trata-se de regra de 3 simples, porque ainda é a mesma quantidade de dias, tá bom? Só que eu tenho que fazer uma tabela, cães e ração, ok? Então vamos aqui fazer a tabela, é a sexta questão da página 150, sexta questão da página 150. Sexta questão da página 150, certo? Vou copiar essa tabela aqui porque eu já aproveito aqui embaixo. Aí eu tiro aqui os cupcakes, né? Coloco cães não, né? Eu coloco o que? Cães, né? É, tio. Cães e rações. Isso, cães. E aqui ração. Só que ração em kg, né? Quilograma. Ração. Tem que colocar unidade, é importante, viu, pessoal? Ração. Aí aqui eram quantos cães? Eram 8, né? Aí vão ser agora quantos? 8 mais 7. quantos? 8 mais 7, é? Dá Isso. quanto? 15 cães, né? Então eu não preciso colocar aqui, pessoal. É só para vocês entenderem aqui. Vocês sabem por que é 15, né? Agora. E aqui é 96, né? E aqui é X, tá certo? Tá tudo correto aí? Sim. Pronto, agora a gente vai montar aqui a equação. É diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Diretamente. Aumentou a quantidade de cães, você vai dar mais ração ainda. Vai gastar mais quilos de ração. Então a primeira fração, como é que é ela, a primeira fração? Primeira 8 fração. vezes X e depois 96 vezes 15. Como é? Não, a primeira fração. Qual é a primeira fração? Não é o como fazer, sabe? É só a montagem aqui. 8 sobre o quê? 8 sobre X e Sobre 96 15, né, não? sobre 15. Não é o 15 que está embaixo? Ah, tio, é verdade, verdade. E aqui 96 sobre X. Está maiúsculo, peraí. Sobre X. Isso é igual, né? Igual não, né? Como é que faz isso, hein? Como é que multiplica? 8x, né? Isso. Igual a 15 vezes quanto? 96. Vezes 96. Setinha, né? 8x igual. Quanto é o resultado de 15 vezes 96? Deixa eu fazer aqui. 1440. Oi? 1000. 1440. Tudo bem. Aí eu vou passar agora dividindo, né? X igual, ó, fração.
Oh, esqueci a igualdade. Quem fica em cima é 1440 e embaixo quem é que fica? O 8. Quanto é que vai dar essa divisão? 180. Isso, muito bem. 180 kg, né? Aí a resposta. Então, se quiserem bater um print aí, ó. Para quando aumenta em 7 cães, vai virar 15, né? Eu vou precisar por mês, né? 30 dias, no caso, de 180 kg agora de ração. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Tem alguma dúvida aí? Não, tio. Vocês estão vendo o trabalho que dá a gente digitar uma prova? A gente tem que sempre estar colocando todas essas equações aí na caixa. Vocês sabiam que era assim? Quando a gente quer fazer uma prova, tem que fazer sempre essas coisas dentro da caixa. Dá mais trabalho do que digitar um texto de português. Vocês já sabiam que a gente fazia assim? Sabiam? Tio, eu não sabia, não. Pois é, dá um trabalho grande, viu? Vamos para o próximo assunto, né? O teorema lá do... Aqui é só uma revisão do que foi estudado, né? Não precisa nem ver isso. Figuras semelhantes. Vocês entenderam quando é que duas figuras são semelhantes, pessoal? Professor, você pode explicar de novo? Radioatividade. Oi? O senhor pode explicar? Vou explicar. Ó, deixa eu pegar o slide da gente, né? Tem um slide aqui que é bem melhor, porque o livro de vocês tem muita página. O slide é um resumo, peraí. Primeiro a questão dos segmentos proporcionais, né? Ó. Daqui razão e proporção vocês já sabem o que é. A gente está fazendo, na verdade, né? Regra de 3 simples realmente é proporção. Então, vamos lá, segmentos proporcionais. É quando eu tenho, vocês sabem o que é segmento de reta, né, pessoal? Sabe? É quando começa e termina uma reta num ponto. Lembra? Hein? Se você tem uma reta, você começa, parte ela em 2 pontos, aí você vai ter um pedaço da reta, tem começo e tem fim. Isso é chamado de segmento de reta. Vocês sabem o que é? Tô sabendo agora, tio. Quando você pega uma régua e risca uma medida, né? Você está riscando um segmento de reta, não tem começo e tem fim? Não é? Então é isso. Um segmento de reta quando vocês medem um tamanho, né? Em linha reta, no caso. Aí se tem começo e tem fim, a gente chama de segmento de reta. Aí o que são segmentos proporcionais? É quando eu tenho uma razão, né? Entre 4 segmentos. A simbologia na geometria do segmento, né? É a união dos 2 pontos. Por exemplo, aqui é um segmento, aí começa no A, tá? E termina no B, no ponto B. Aí a gente diz que esse segmento é o segmento AB. Tá vendo aqui a simbologia? Só que tem um tracinho aqui em cima, né? Só que não saiu. Dá para fazer um tracinho aqui em cima. O símbolo é A, B, né? AB e um tracinho em cima. Certo? Aí aqui eu tenho quantos segmentos? Tenho 4, né? Aí não dá para fazer uma regra de 3 com eles? Não dá? Aí vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. Primeiro dividido pelo segundo igual ao terceiro dividido pelo quarto. Conseguem compreender isso? Sim, é tipo uma fração entre eles, né? É a mesma coisa que a gente tá vendo, regra de 3. Só que você tem que obedecer a ordem agora. Primeiro comprimento dividido pelo segundo é igual ao terceiro segmento dividido pelo quarto. Do jeito que tá aqui, ó, entendeu? Então tem que obedecer a ordem aí, certo? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui.
Tem, olha aqui, ó. Ó, o tamanho AB é 4, o tamanho CD é 6, o tamanho EF é 8 e o tamanho GH é 12. A gente vai verificar se formam uma proporção. Então, o que é que eu tenho que fazer? 4 sobre 6, né? E 8 sobre 12. Aí, quando 8 sobre 12 você não pode simplificar? Não pode? Se eu simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, se eu dividir aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar quanto? 4 sobre 6. Ou seja, essa fração também deu a mesma da de cima. E aí, é igual ou não é? É, sim. Então a gente diz que realmente, ó, esses 4 segmentos formam uma proporção. Certo? Ou seja, o AB dividido pelo CD é igual ao resultado do EF dividido pelo GH. Entendido, pessoal? Sim. Vamos lá para o próximo. Agora é o seguinte, aqui era só para verificar se era proporcional. Agora a gente vai achar um valor desconhecido. Ó. Eu tenho 4 segmentos, ó, AB no caso, MN, PQ e XY. Aí o valor de AB é 5, o valor de MN é 15, o valor de PQ é 4 e eu quero encontrar a quarta medida. Isso não lembra não, regra de 3, pessoal? Lembra-te. Então como é que a gente vai montar? Ó? Dessa forma, né? O primeiro dividido pelo segundo é igual ao terceiro dividido pelo quarto. Aí fica assim, ó. AB sobre MN não é 5 sobre 15? Aí quando simplifica dá quanto? Não dá 1 sobre 3. Pronto. Aí o próximo é o PQ, né, sobre o XY. Só que o PQ não é 4, né? Olha para cá. O PQ não é 4. Aí onde tem PQ coloca 4. É por isso que fica isso aqui, pessoal, ó. 4 sobre XY, né? XY é o segmento, tá? Não vão achar que é que a gente vai encontrar essas letras, não. A gente vai encontrar o valor desse símbolo, que é o comprimento, é o segmento de reta. Vamos achar esse valor aqui, tá? Então, ó, a gente vai igualar isso aqui. Tem como achar o XY? Isso daqui na regra de 3, né? Ó, na regra de 3. XY vezes 1. XY. É para ter uma barrazinha aqui em cima. É porque não saiu no slide, tá bom? Que é para o símbolo de segmento de reta. E 4 vezes 3? 12. Então quanto é a medida desconhecida, hein? 12. 12. Aí 12 o que? 12 centímetros, né? Porque a gente está trabalhando com medidas, tá certo? Que não foi colocado aqui. Ok, pessoal? Então é mais fácil ainda, sabe por que é mais fácil do que a regra de 3? Porque nesse caso aqui, pessoal, vocês não precisam estar querendo saber o que é diretamente e inversamente proporcional, não. Vocês só fazem direto o cálculo, entendido? Aí para fazer esse cálculo, vocês utilizam a ferramenta regra de 3. Certo? Então a medida do segmento XY é 12 centímetros. Agora vamos para cá. Vocês sabem o que é um feixe de retas paralelas? Sabem? Vocês sabem o que são retas paralelas? Podem falar por áudio, viu? Porque eu estou vendo só minha tela aqui, eu não estou vendo vocês. Vocês sabem o que são retas paralelas, pessoal? Tá aí no slide, ó. São retas que não possuem pontos comuns, certo? Eu fico dando essa pausa para vocês participarem, pessoal, para tentarem realmente absorver o conteúdo, tá? Então um feixe é quando eu tenho duas ou várias, tá? Tá vendo? É quando elas não se cruzam, mas só que a gente diz, né? Por completo, né? Que elas não têm pontos comuns, porque é muito fácil dizer que elas não se cruzam. Por exemplo, eu vou fazer dois desenhos aqui, ó. Essas retas aqui, ó, que eu desenhei, né? Desconsiderem porque eu não tenho régua. Perguntar a vocês, elas se cruzam? Não.
Mas se eu aumentar, ó, quando eu aumento, o que é que acontece? Elas vão se cruzar? Vão. Pois é. Não. Agora essas duas não. Essas duas aqui eu posso aumentar tanto essa como a de baixo, nunca vão se encontrar. Então é por isso que é mais fácil eu dizer que retas paralelas não possuem pontos comuns. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Se eu colocar um ponto aqui em cima, um ponto A, tá pessoal? Se eu colocar um ponto A aqui em cima, esse ponto A não pode estar aqui embaixo, tá certo? Não pode estar, porque se estiver aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Vai se cruzar, né não? Não é lógico isso? Se eu marco aqui um ponto B, tá? E aqui em cima de R, esse ponto não pode estar embaixo, porque eu estou dizendo que essas retas são paralelas. Não pode estar o mesmo ponto de uma em cima da outra. Entendido aí, pessoal? Sim. É por isso que a gente não pode ficar falando, ah, retas paralelas são retas que não se cruzam. A gente fala isso lá por meninozinho do sexto ano, que é para eles entenderem melhor. Mas se eu tenho, por exemplo, esse desenho aqui, ó, eu visualizando não se cruza realmente, mas quando eu continuo essa reta aqui de baixo, vai se cruzar, então vai deixar de ser paralela, né? É questão realmente de lógica, né? Então, definitivamente, retas paralelas não possuem pontos comuns, tá? E o feixe, ó, um feixe tem várias, tá vendo tanto aqui, ó? Ó, R, S, M, U, ó, várias retas aqui que não se cruzam. Só existe uma que cruza todas. Qual é? É a reta T. Como é chamada ela? Transversal. Isso. Quando as coisas, pessoal, não precisa ser só na matemática não. Quando as coisas atravessam outras, a gente diz que aquilo é transversal. Entenderam? Então essa reta aqui ela cruza todas, então é a transversal. Se você vai colocar isso na prova, Não, essas definições vocês precisam saber para eu explicar o próximo assunto que eu vou cobrar, que é o Teorema de Tales, tá bom? Como é que eu escrevo o símbolo? Quantas retas tem aqui, ó? Paralelas? 4, né? Aí eu escrevo esses dois tracinhos, né? Como se fosse a data de nascimento. Aí eu faço, ó, R paralelo a S, paralelo a M, paralelo a U. Esse símbolo aqui é paralelo, tá? Aí eu faço uma ligada à outra. Aqui é o símbolo das 4 ao mesmo tempo, paralela. Entendido? E aqui a reta T. Vamos lá. Propriedade de um feixe de retas paralelas. Estão vendo aí, ó? Eu tenho... Quais são as retas aqui? Me digam só quais são as retas para saber se vocês estão entendendo. Quais são as retas paralelas? A, B, C e D. Isso, A, B, C e D. Muito bem. Quais são as transversais? Hein? A, B, A, C, A, D. Não, tio. Isso daqui que você tá falando. As transversais é a T T e a M. e Mzinho, né? Agora, isso daí que falaram, ó, o A, o B e o C, isso aqui são essas ligações aqui, são os pontos, ó, tá bom? São os pontos. Por isso que vocês têm que diferenciar o símbolo da reta e o símbolo do ponto. O símbolo do ponto é letra maiúscula de forma. O símbolo da reta é letra minúscula. Tá bom? Entendido aí, pessoal? Sim. É por isso que tem várias letrinhas aqui, ó. Os ligamentos, ó. Os ligamentos aqui é o cruzamento, ó. O ponto A é o cruzamento da reta T com que reta? Né? O ponto B é o cruzamento da reta B com qual reta? Com a T, né? O ponto C aqui, maiúsculo, é o cruzamento da reta C com qual reta? T, e assim vai. O ponto P, pessoal, é o cruzamento de quem? Me digam aí. Da M. Da M com quem? Se é cruzamento, tem que ter duas retas, né não? Da reta M, Com a correto. C. Eu não tô entendendo. Com C.
esses pontos são os pontos de que as retas se cruzam, tá? Você tem que visualizar como se fosse realmente um jogo, né? Aqui, ó, ficar bem atento, ó. A reta T, sobre a reta T eu tenho quantos pontos? Hein? Sobre 4. 4, ó. Aí sobre a reta M eu também tenho 4, não é verdade? Agora cada ponto aqui, pessoal, é o cruzamento de uma reta com outra, não é? Por exemplo, o ponto A é o cruzamento da reta T, né, que é essa azulzinha, com a reta Azinho aqui, ó, minúsculo. Não é verdade isso? Hein? Sim. Quem não entendeu ainda? Quem não entendeu? Sim, eu tô entendendo mais ou menos. É só você olhar pro desenho aqui, ó. Tá vendo o ponto que eu marquei? Tá vendo o ponto que eu marquei? Aí esqueça o resto do desenho, considere só esse X aqui, ó. É um X formado pela a reta A e a reta T. O A não é o cruzamento das duas? Ah, entendi. Pois é, cada ponto aqui é o cruzamento de duas retas, tá? Aí eu perguntei, o P é o cruzamento de que retas? Hein? C? M e C. MC, muito bem. Então tem coisas que vocês têm que deixar a visão de vocês não enganar o cérebro, né? Vocês têm que esquecer de ver algumas coisas para visualizar outras, ó. Por exemplo, eu posso visualizar só esse desenho aqui, ó, e o meu cérebro vai entender quem é que está se cruzando, tá certo? Embora tenha muita coisa aí desenhada. São as peças que os olhos pregam na mente, né? Geometria é meio assim mesmo, pessoal. Aí aqui, ó, o que é que diz essa propriedade? Que um feixe de retas paralelas com transversais formam segmentos proporcionais, tá? Vamos lá para o Teorema de Tales. Como assim, tio? Aqui é uma demonstração, não tem necessidade. Tá aqui o Teorema de Tales, ó. Certo? O Teorema de Tales, pessoal, trabalha mais, para vocês entenderem, trabalham com 3 retas paralelas e 2 transversais sempre. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Gente, Aí o que é que vocês vão fazer para calcular uma medida desconhecida? Vocês vão fazer a seguinte regra, ó. Estão vendo esse tamanho, ó? Se você pegar uma régua, não dá para medir o tamanho de A até B? Não dá? Dá ou não dá. dá? Aí se você pegar uma régua, você também mede o tamanho de B até C, tá? E aqui do mesmo lado, ó, na reta M aqui do mesmo lado, se eu pegar uma régua, eu meço o tamanho de M até N e também meço o tamanho de N até P, ok? Aí o que é que diz o Teorema de Tales, né? Que quando tem um feixe de retas paralelas e 2 transversais, aí eu formo segmentos correspondentes proporcionais. Como assim, tio? Você mede isso aqui com a régua e mede esse daqui com a régua. Aí você faz a divisão, tá certo? E aqui da mesma forma, eu meço esse com a régua, MN, e divido pela medida NP. O que acontece aqui, pessoal? Ó, é o que a gente acabou de ver anteriormente, segmentos proporcionais. Estão vendo aí agora? É a mesma coisa que a gente vai aplicar, tá? É a mesma coisa que a gente vai aplicar no que a gente acabou de ver uns exercícios. Entenderam agora? O que é que vocês têm que ter cuidado? Sim. O que é que vocês têm que ter cuidado? É só na hora de pegar as divisões. O que está aqui do lado da reta T, ó, eu faço o seguinte, ó. Deixa eu só explicar para vocês como é que funciona essa brincadeira aqui, ó. Se eu divido esse pedaço por esse, entendido? Lá na outra reta, eu tenho que dividir na mesma ordem esse pedaço que está de frente, né? Para esse daqui, ó, tá de frente. Eu tenho que dividir esse pedaço por esse de baixo, que está um de frente para o outro. Entenderam agora?
Então vamos montar outra proporção aqui, diferente dessa. Vamos montar. Eu vou falando e eu perguntar a vocês depois qual é a outra fração. Por exemplo, eu vou dividir A por B e depois dividir A por C. Então vai ficar assim, ó. AB, né, que é o tamanho lá, o AB, dividido por quanto, hein? Pelo tamanhozão grandão, o A e o C. Entendido até agora? É só uma medida que eu tô fazendo. Sim. E do outro lado eu faço o quê? Me digam aí agora, o que é que eu boto aqui do outro lado? M, M e M Dividido. É isso. dividido por M e P. Isso, muito bem. Entenderam? Vocês têm que pegar as coisas correspondentes. Isso aí que vocês me falaram foram as coisas correspondentes que vocês fizeram de um lado e estão fazendo a mesma coisa do outro. Entenderam como é que funciona? Sim. Então é assim que vai ser trabalhado os probleminhas. Tá certo? Então verifiquem se realmente aprenderam isso, porque vocês vão precisar. E se eu fizer assim agora, vamos fazer de uma outra forma. Eu vou dividir, né? Eu vou dividir o AC por AB. Aí fica assim, AC, né? AC sobre AB. Tá certo? E do outro lado, me digam aí. MP dividido por MM. Muito bem, tá vendo como o raciocínio de vocês é rápido para generalizar as coisas? Então é assim que funciona esse teorema de Tales. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Oi? Não. Aí aqui vocês sabem, né, que isso aqui é uma montagem de uma regra de 3, né? O problema vai dar 3 valores e você vai achar o comprimento do quarto valor. Entendido? Sim. Ah, o problema não deu, então é porque o problema mostrou um desenho, você tem que verificar lá no desenho, ok? Então tenham cuidado, vocês têm que verificar lá no desenho. Então, o feixe de retas paralelas e duas transversais determina segmentos proporcionais. É isso que o teorema de Tales afirma. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui, ó. Olha aqui esse exercício. Estão vendo aí o mesmo esquema? Estão? Sim. Aí como é que eu posso resolver esse problema? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer x sobre o quê? Sobre x mais 2 igual 2x mais 4 sobre 25. Ok? Entendido? Certo, pessoal? Entendido isso aí? Eu monto essas duas frações e multiplico, ó, meio pelos extremos. Entendido? Quer que eu faça ela no Word para vocês verem? Por favor, tio. Faz, professor. Vamos lá. Vou fazer. E vocês precisam lembrar, tá? Vocês precisam lembrar de algumas propriedades das proporções. Da álgebra, no caso. Porque isso aqui dá equação de segundo grau, tá bom? Não é tão simples. Vamos lá, eu posso apagar isso aqui, né? Digam aí pra mim só a página, por favor. E a questão. Ah, não tem não no livro não, né? Eu vou passar pra cá, viu? Aí vocês printam depois pra estudar. Certo? Eu vou passar pra cá a figura, né? Vou passar pra cá o problema, né? Aí vocês... Já é 11h11, né? Então eu vou fazer o seguinte. Física, como é mais fácil, vocês vão estudar só algumas questões, tá bom? Enquanto eu termino essa questão aqui de matemática. Tá certo? Ok, pessoal? Ok, tio. Ou então eu posso fazer o seguinte. Eu posso de tarde fazer uma videoaula de física e a escola encaminha para vocês. Tá certo? E na Tio, videoaula... melhor. Pronto, eu vou fazer isso porque não vai dar mais tempo. Vamos ver só matemática hoje mesmo. Vamos aqui, ó.
Tio, tá fácil o conteúdo de física? Oi? Tá Como? fácil o conteúdo de física? É só aceleração. Tá fácil. Vocês vão estudar só a equação da aceleração, só isso. E tem as situações problemas. Mas no vídeo eu vou colocar a situação problema que vocês têm que mais estudar, viu? Porque eu vou fazer baseado a prova nelas, tá certo? Tá certo. E vou resolver, né, no vídeo, mas só que só à tarde. Olha, vamos para cá. Eu vou pegar a questão e transportar para lá. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é a questão. Bora resolver. Aí vocês vão acompanhando comigo, tá? Ó. Eu vou fazer a fração, né? Inserir aqui. Qual é a fração que eu faço? Vamos lá, me ajudem. Que vocês aprendem junto. É uma fração igual a outra, né? O que é que eu boto aqui nessa primeira fração aqui em cima? X sobre X mais 2. Muito bem, x sobre x mais 2. E a outra? 2x mais 4 sobre 25. Isso mesmo. Sobre 25. Aí a gente vai fazer o que, hein? Vai fazer isso aqui, ó. Preste atenção, dá um trabalhozinho, mas a gente vai fazendo aos poucos. Multiplica em cruz. 25 o quê? 25x. E do outro lado, ó, o outro lado, pessoal, como tem soma, né? Tem soma aqui e tem soma aqui, ó. Aí eu vou precisar do parêntese, ó, para fazer isso, porque senão eu vou errar alguma coisa e vou ter que fazer tudo de novo. Então, parêntese aqui vai ser nosso amigo. Aí vezes, né, vezes o próximo. O próximo é 2x, né? Mais o quê? Mais 4. Aí fecha parênteses, tá certo? Aí aqui vai dar um trabalhozinho, ó, porque vocês lembram do chuveirinho da distributiva? X vezes 2x. Aí depois faz x vezes 4. Aí depois faz 2 vezes 2x. E depois 2 vezes 4. Ou seja, o x vezes esses dois elementos aqui da soma. E o 2 vezes esses dois elementos aqui da soma, entendido? Não fazendo devagar que vai dar certo. 25x igual, né? Vamos lá, eu vou perguntando a vocês. X vezes 2x dá quanto? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, muito bem. Mais, né? Porque tem mais aqui, ó. É o próximo, né? X vezes 4. 4x. 4x. E aqui agora, ó, vou trabalhar com o 2, né? Eu já terminei de multiplicar o x por cada um aqui. Agora vamos para o 2. 2 vezes 2x. 4x. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então mais 4x de novo, tá bom? E o último aqui, ó. 2 vezes 4. 8. Positivo ou negativo? Positivo. Muito bem. Aí fica assim, ó. Tá? Vou fazer aqui embaixo, né? Porque preciso de mais espaço. Vou continuar aqui embaixo. Inserir, equação. Aí é onde a gente parou aqui, ó. Nesse pedaço a gente parou aqui, tá bom? 25x, né? É igual. Agora aqui, pessoal, tem um detalhe, ó. Ó, esse número tem a mesma letra e esse número tem a mesma letra, ó. 4x e 4x. Quanto é que dá a soma? 8x. E esse daqui não tem a mesma letra que os outros. Então eu repito ele, tá? Que é 2x2, né? Aí mais aquela soma ali, 4x mais 4x, 8x. Mais o número que sobrou sozinho, 8, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 25x e ele tá sozinho aqui. Eu vou jogar tudo para esse lado esquerdo, tá bom? Vou jogar tudo para esse lado esquerdo. Esse 25 aqui é positivo ou é negativo? Positivo. É positivo e ele vai para lá negativo. Muito bem, vocês já estão craque aí, né, em equação. Vamos lá, então de um lado fica 0, né, pessoal? 0 igual a quanto? Vou escrever tudo do que tava aqui desse lado. 2. Menos 25x. Tá. Tudo que tá do outro lado, 2x2 mais 8x, tá bom? Mais o que? Mais 8. Mais 8. E o que passou, Menos né? O 25x. solitário aqui.
o 25x, tá bom? Aí fica assim, ó. Só que eu não vou, é deselegante colocar igual, 0 igual, né? Vamos colocar ele igual a zero, que é, vocês veem que realmente é a equação do primeiro e do segundo grau, ó. O maior grau, né, 2x2, tá? Aí esse 8x, se vocês perceberem, eu consigo juntar com esse menos 25x. É só vocês fazerem a regrazinha lá do banco, ó. Aqui é positivo ou negativo? Positivo. Ou seja, vamos resolver dessa forma aqui, ó. Eu tenho R$ 8 no banco, né? Tirei 25. Eu vou ficar devendo quanto o banco? Hein? Vou ficar devendo R$ 17, né, o banco. Por isso que fica menos 17, entenderam? Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Eu tinha R$ 8 no banco, peguei 25, ó, aí eu vou ficar devendo 17, aí fica o saldo lá negativo, menos 17. Aí repete x porque é a parte literal, né? Aí tá faltando mais 8 ainda, ó. E agora igual a zero. A gente conseguiu aqui, ó, estabelecer a equação do segundo grau, ó. Tá aqui todinho. Equação do segundo grau reduzida, né? E eu tenho que... o que é que eu faço para resolver? Ela é completa, né? O que é que eu faço para resolver essa equação do segundo grau? Nem, pessoal, fórmula de Bhaskara, né? Aí deixa eu ir lá pro problema. A fórmula de Bhaskara, tá aqui a equação, né? Aí o delta é b ao quadrado menos 4ac. Quando você faz b ao quadrado, né? Menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 8. Se eu fizer esse cálculo, vai dar quanto? 225. Vocês já sabem resolver essa equação? Não. Não. Eu vou resolver com vocês aqui, né? Ela, porque senão vocês não vão conseguir fazer uma questão dessa na prova. Vamos colocar o delta. Deixa eu ver se tem aqui, né? O símbolo matemático. Cadê? Eu acho que tem. Deixa eu inserir de novo. Vou colocar a fórmula e depois... Vocês sabem aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C, não sabe? Sabe, pessoal? Também não, tio. Vamos lá. A letra A é o que acompanha x, o número que acompanha x ao quadrado. Me digam aí qual é. 2. 2. A letra B é o número que acompanha o x. Qual é? É o menos 17, ok? E a letra C, tá? É o número que não tem letra. É o número sozinho. O 8. O 8, tá aí. Então, são essas letras que vocês irão substituir na fórmula, tá certo? Ok, pessoal? Então, vamos fazer agora a fórmula. A fórmula, o delta, né, que é o triângulo lá. Deixa eu ver se tem operadores aqui. O que que eu acho? Operadores. Não tem aqui operador. ênfase, não sei se é ênfase, chave, símbolo. Tá difícil de achar o triângulo aqui, viu? Ah, mas tem aqui, peraí, tem equação pronta. Se eu não me engano, tem umas equaçãozinhas prontas aqui, ó. Professor, não é ali, não. E operador? Operador. Não, aqui é o... É porque aqui tem um triângulo, mas ele tem uma seta embaixo, aí já não é isso aqui, sabe? Mas deixa eu ver aqui, tem umas equações prontas, deixa eu ver aqui. Inserir. Ah, símbolos, vamos lá para os símbolos. Acho que tem aqui no símbolo delta, não é possível. Que é de letras gregas, né? Mas fica muito complicado a equação. Eu acho que tem a equação pronta aqui, ó. Eu queria saber onde é que eu acho a equação pronta.
Tá aqui a equação pronta, pessoal, ó. Estão vendo aqui? Estão vendo? Sim. Que é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Eu tô achando o valor de x, né? Tá aqui a fórmula de Bhaskara. A gente vai fazer a partir dessa daqui, viu? Do programa, que foi a que eu achei. Isso aqui é igual, vamos lá. Vai ser uma coisa muito complicada porque vocês têm que ter cuidado. Certo? Mas se vocês quiserem eu posso fazer também. Vocês querem que eu faça? Ao invés de tirar ela toda? Pode ser? Pode, a gente faz por pedaço para não ficar mais difícil. Pode ser? Eu vou fazer só essa parte aqui de dentro, ó. E depois eu faço ela toda. Certo? Então vamos para cá. Eu vou apagar isso aqui. Vai ser mais fácil fazendo por pedaço. Ó. O que é o delta, né? O delta, ele é B2 menos 4AC. Certo? Eu vou botar a palavra porque... Vou botar a palavra porque não tô achando o símbolo triângulo, tá bom? Mas é o triângulo. Ele é o B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, é A vezes C no caso, né? Aqui é o B e aqui é o 2. Aqui é a fórmula, aqui é o delta, tá, pessoal? Entendido até aí? Sim. Quem é o B? Me digam aí quem é o B. Menos 17. Aí você vai fazer, né? Menos 17 ao quadrado. Eu preciso do parêntese, tá? Menos 17 ao quadrado. Eu preciso do parêntese. Menos 4, né? Por que ao quadrado, professor? Porque não é B 17 ao quadrado. ficou. Não é B ao quadrado. O B não é o menos 17? Ah, é verdade, Botar verdade. ao quadrado, né, não? É 4 vezes, né? Vezes o A. Quanto é o A, pessoal? Qual é o valor do A aí? 2. Qual é o valor do C? 8. 8. Aí vocês vão fazer. Quanto é menos 17 ao quadrado? É o mesmo que 17 ao quadrado. 17 vezes 17. 289, tá bom? Ah, tio, por que deu positivo? Porque menos com menos é mais, tá bom? Entendido aí? Sim. 4, e agora aqui essa multiplicação. 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 8, 64. É vezes, não é soma, tá? Aí, é verdade. Se eu subtrair isso, vai dar 225, certo? Até aí, tudo bem? Sim. Aí, esse é o primeiro passo, tá bom? Ó, primeiro passo, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Primeiro passo, 2 pontos. Tem que achar o delta, ok? Segundo passo, eu ensinei isso para vocês na aula de equação segundo grau. Segundo passo, tem que achar a raiz de delta. A raiz de quem, pessoal? Hein? A raiz de quem que eu vou achar? Raiz quadrada de 225. Quem é que me diz aí quanto é? 15. Tá certo? Entendido até aí? Entendido, pessoal? Sim. Agora vamos achar o valor de x, viu? Ó, o x, ele é dado, tá? Ele é dado por isso aqui, ó. Deixa eu montar para vocês. Menos o valor de b, mais, né? Se tivesse mais ou menos aqui, eu boto mais ou menos. Deixa eu ver se tem mais ou menos. Um em cima do outro é difícil, né? Deixa eu ver aqui agora. Setas, símbolos de letra. Olha, tinha um delta bem aqui, pessoal. Tinha esquecido daqui. Tinha um delta. Mas não tem problema não. Operadores. Mais ou menos. Cadê? Onde é que tá esse mais ou menos? Tá aqui, mais ou menos. Estão vendo aí o mais ou menos?
já já acabar, viu, pessoal? Só um instante. Só essa questão aí eu encerro com vocês, tá certo? O delta, né? O delta, a raiz quadrada de delta, não é isso? Raiz quadrada de delta. Deixa eu ver se eu acho o delta. Letras gregas. Delta, delta. Tá aqui o delta. Ixi, eu botei no canto errado. O delta é o triângulo. Então eu posso botar até aqui também, né? Em vez de botar a palavra delta, eu boto o triângulo. Entendido? Segundo passo é a raiz de delta, né? Aqui também a raiz de delta. Aqui dentro é o triângulo. Tô só ajeitando, viu, pessoal? Igual. Pronto, agora vamos pra cá. É 2 vezes o A, tá? 2 vezes o A. Vocês já estão com fome, né? Só um instante, pessoal. Agora vamos substituir os valores aqui. Me digam, vão me dizendo aí quem é o B, hein? Menos 17 ao quadrado. Então fica. Não, o B. É menos 17. Pronto, aí não tem um menos aqui da fórmula, não é? Vocês vão repetir Sim, menos, abre parênteses e coloca menos 17 para não errar o cálculo, tá certo? Mais ou menos a raiz de delta. Mas quem é o delta? Quem é a raiz de delta? 225. E quem é a raiz de delta? 15. 15. Então bota aqui o 15, ó. 15. E embaixo é 2 vezes o A. Quem é o A, né? 2. 2 vezes 2, não é isso? Agora vamos fazer o cálculo todinho, certo? Agora vai dar certo. É menos com menos aqui. Mais. Menos com menos é mais. Aí vai ficar 17. Esse tem que ter fração. 17. Mais ou menos, né? Mais ou menos 15. Quanto é 2 vezes 2, hein, pessoal? 4. 4. Aí agora a gente vai achar, ó. Tá vendo essa fração aqui, ó? Estão vendo ela? A gente vai usar esses 3 números. Só que uma vez a gente usa só o sinal de mais e a outra a gente usa só o sinal de menos, ok? Ok. Vamos lá fazer para achar o x. O x vai ser x, ó, terceiro passo. O x é igual, né? Eu vou chamar de x1, né? A gente combinou, não foi de fazer isso, x1. X1, tá? Porque é a primeira raiz, são duas raízes. X1 é igual a peraí. X1 é igual a fração. Agora vamos lá, botar essa fração. 17 mais quanto? Mais 15 sobre 4, tá bom? Qual é o resultado disso? Eu vou colocar logo o resultado. Quanto é 17 mais 15? 32. 32 dividido por 4. 8, ok? Até aí tudo bem? Sim. Vamos achar a segunda raiz. Eu vou copiar e colar aqui, viu? Para não dar mais trabalho. Ctrl C. Dentro da própria caixa. Só que aqui é lógico, né? Que eu não vou botar o 1, eu vou botar o 2, né? Porque é a segunda raiz. E aqui eu tiro o mais e coloco o menos. Tá certo? Vamos lá. 17 menos 15 dividido por 4. 2, né? É 2. Sim. 2 quartos. E se eu simplificar? Vai dar quanto? Vai dar um meio, né? Não é isso? E se eu dividir? Dá um número quebrado. Qual é? 0,5. 5. Então o x, pessoal, ó. O x tem dois valores. Ou ele é 8 ou ele é 0,5. Esses dois valores servem? Serve sim, ok?
Quando é que um valor não serve? Quando for negativo, porque a gente está trabalhando com geometria, tá certo? Na geometria eu não escolho valores negativos. Por quê? Porque não existe medida de comprimento negativa. Entendido, pessoal? Sim. Então tenham cuidado. Bata um print desse cálculo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para descer essa figura aqui. É atrás do texto. Espera aí, não vamos bater o print agora não, que eu tô só ajeitando para vocês. Não sei se dá para botar aqui depois. Isso, deixa eu diminuir aqui que eu acho que vai dar certo. Dá para bater o print aí? Dá. Pronto, então tá aí. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que eu tenha tirado dúvida de vocês. Estudem, né? Estudem por esses prints também, certo? Que a prova de vocês vai ser em cima desse assunto. Ok, pessoal? Ok. Tio, não esquece de colocar a aula de física de tarde. Tá, eu vou colocar, eu vou gravar e vocês vão ter o final de semana para assistir, tá bom? Tá bom. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela paciência e o compromisso, tá certo? Tá certo. Fiquem com Deus, tá bom? O senhor também. Tchau.